Vamos para a parte 3, então. O tema que a gente vai aprofundar agora vai ser MMC e MDC, famoso mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, certo? O objetivo da aula é basicamente entender esses dois conceitos e o que seria primos entre si. Vamos lá. Mínimo múltiplo comum, famoso MMC. Bom, primeiro de tudo, só é possível falar de mínimo múltiplo comum quando a gente está comparando dois ou mais números naturais, ok? A gente pode entender, então, o mínimo múltiplo comum como o menor número que está na tabuada dos dois números ou o menor número que seja múltiplo dos dois, ok? A gente vai usar a notação MMC de A, B para nos referir ao mínimo múltiplo comum entre os números A e B. E MC para a gente se referir ao conjunto dos múltiplos de um número C. Não sei se ficou muito claro, mas a gente vai ver isso agora. Olha só, vamos verificar qual é o MMC, o mínimo múltiplo comum, de 3 e 5. Bom, primeiro a gente tem que escrever o conjunto dos múltiplos de 3. Como a gente vai escrever em conjunto, a gente abre chaves e eu escrevi aí uma lista de alguns múltiplos: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e 33. Depois, a gente vai observar os múltiplos do número 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, enfim. A gente sabe que os dois conjuntos ali são infinitos. O que a gente quer achar? A gente quer achar um número, o menor número, que esteja nos dois ao mesmo tempo. Olha só, 3 não está no conjunto dos múltiplos de 5, nem 5 está nos conjuntos dos múltiplos de 6. 6 não está nos de 5, e 10 não está nos múltiplos de 3. Se a gente for fazendo cada um deles, a gente vai perceber que o primeiro número que aparece nos dois ao mesmo tempo vai ser o 15, porque ele aparece aqui e aqui, ok? O 30 ele também aparece, mas ele não é o primeiro, ele não é um mínimo múltiplo comum. Ele é só um múltiplo em comum deles. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é o 15. Vamos verificar outros. Mínimo múltiplo comum de 8 e 5, a gente vai fazer a mesma coisa para resolver ele. A gente vai verificar os múltiplos de 8, coloquei aqui 8, 16, 24, 22, 40, infinitamente, e os múltiplos de 5, que são os mesmos que a gente viu ali em cima. Se a gente verificar cada um deles, a gente consegue achar qual é o número que aparece nos dois primeiros, né? Você consegue achar? Se você falou 40, você acertou. 40 é o mínimo múltiplo comum entre os dois, certo? Então, o que seria o máximo divisor comum? O máximo divisor comum, a gente só vai poder falar sobre ele quando a gente está comparando dois ou mais números naturais. O que a gente vai fazer então? A gente sabe que um número ele possui um conjunto finito de divisores, ou seja, o número só tem alguns números que dividem ele, que dividem de forma exata, né? O máximo divisor comum entre os dois ou mais números, né, é o maior número que aparece nesse conjunto. Dos dois ao mesmo tempo, né? A gente vai utilizar a notação MDC de A e B para se referir ao máximo divisor comum entre os números A e B, né? E DC para nos referir ao conjunto de divisores de um número C. Vamos lá. MDC, máximo divisor comum de 40 e 35. Bom, a gente vai precisar pegar os divisores de 40, que são 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Nesse caso aqui, é um conjunto finito, o número de elementos que tem aqui é finito, eu consigo contá-los, né? Então não tem resistências. E os divisores de 35 são 1, 5, 7 e 35.
qual é o maior número que aparece nos dois ao mesmo tempo? O 1 aparece nos dois, né? O 2 não aparece no 1, o 4 não aparece aqui, o 5 aparece nos dois, o 7 não aparece no divisor de 40, nem o 35. Então, o maior máximo divisor comum dos dois números, 40 e 35, é o 5. Beleza? Já o MDC, máximo divisor comum de 81 e 77, a gente pega os divisores de 81, 1, 3, 9, 27, 81, e os divisores de 77, 1, 7, 11 e 77. Ok? Bom, o 1 sempre vai estar, acho que já deu para perceber isso, né? Bom, o 3 não é divisor de 77, o 7 não é divisor de 81, o 9 não é divisor de 77, nem o 11, nem o 27, nem o 77. A gente percebe que o único que entra nessa nossa definição de máximo divisor comum é o 1. Então, o 1 é o máximo divisor comum entre 81 e 77. Os máximos divisores comuns que se o máximo divisor comum entre dois números é o 1, a gente tem um nome especial para eles. A gente fala que esses dois números eles são primos entre si, ok? Números primos a gente vai ver ainda nessa aula, ok? Mas é um nominho especial que a gente dá para eles. Como achar os divisores de um número? Alguns números ali, vocês perceberam que eu tinha escrito tal, mas alguns não são tão claros assim. Eles não são tão óbvios, né? Então isso é uma dica para a gente poder achar os divisores de um número. Olha só. Os divisores de um número sempre vêm em pares, pois se o número A é divisor de um número B, isso significa que há um número C, onde A vezes C é igual a B, o que significa que C também divide B. Mas como assim? Você deve estar se perguntando. Vamos pensar no exemplo prático. Vamos achar quais são os divisores de 100. Bom, a gente sabe que 1 divide todos os números naturais sem sobrar resto. A gente pode resolver essa conta. 100 dividido por 1 é igual a 100, ok? Isso nos dá uma pista de que 100 também divide 100 sem sobrar resto. E qual vai ser o resultado? 1. 100 dividido por 100 é igual a 1. A gente pode aplicar o mesmo pensamento para outros divisores. Sabendo que o 100 é um número par, ele é divisível por 2. Então, se a gente faz a conta, 100 dividido por 2 é igual a 50. O que nos dá uma dica de que um outro número divisor de 100 seja o 50. Realizando a conta, 100 dividido por 50 dá 2. Então, já que vem sempre em par, a quantidade de números no conjunto de divisores é sempre par? Então, se o número for resultado da multiplicação onde os fatores são o mesmo número, então a quantidade de números no conjunto de divisores é ímpar. Nesse caso aqui, a gente vai aprender na aula de potência que ele seria um número quadrado, né? Caso ele não seja um número quadrado, a quantidade do número no conjunto de divisores vai ser par. O 100, ele é 10 vezes 10 também. Então, ele é um número quadrado. Logo, o conjunto de divisores dele vai ter uma quantidade ímpar. Se a gente vê esse conjunto, olha só como é que legal. Eu escrevi aqui a lista já, né? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 números esse conjunto de divisores. Tem 9 elementos, né? Como é que eles se relacionam entre si? Eles se relacionam em pares. 1 e 100, 2 e 50, 4 e 25, 5 e 20, e o 10 ele multiplica por ele mesmo. O que vai acontecer então? A gente faz esses parzinhos porque se a gente perceber que 1 vezes 100 dá 100, 2 vezes 50 também dá 100, 4 vezes 25 também dá 100, 5 vezes 20 também dá 100, e 10, como ele está multiplicando ele mesmo, 10 vezes 10, quando a gente tem dois números aqui em conjuntos, a gente só conta ele uma vez, né?
não vai precisar ter 2 10 aí nessa lista. Então, a gente fica que a gente pode colocar ele em parzinhos, de forma que quando a gente arranja esses parzinhos e multiplica eles, ele sempre dá o número que a gente quer dividir. Uma curiosidade sobre isso. Se você acha que é difícil achar se o número é divisor de outro, não se preocupa. É realmente difícil. Na verdade, sabendo que é difícil, existem vários sistemas de segurança no mundo, provavelmente inclusive o seu banco e seu cartão de crédito, que a criptografia deles, o que eles usam para codificar tudo, é baseado nos divisores de um número. Só que aqui a gente está fazendo números baixos, né? Esses números às vezes já são difíceis da gente saber se eles são divisíveis por um ou por outro. Os números que esses bancos e cartões de crédito, empresas de cartões de crédito usam, são números com mais de 100 casas decimais. Então, se com 3 casas decimais já é difícil de achar um divisor, imagina um número gigantesco que nem cabe nessa tela aqui. É um sistema de segurança que se utiliza hoje em dia. Tudo bem? Espero que sim. Vamos para a próxima aula então.